Caros amigos, boa tarde a todos. Conosco a alegria de retornar a João Pessoa, a alegria de conhecer esta casa. Para não cometer nenhuma gafe, eu não me lembro de ter vindo aqui. Mas já teve local que eu cheguei alegando assim, a felicidade de estar pela primeira vez e alguém dizer, você fez a palestra de inauguração desse centro. Então, para não cometer esta gafe, eu não estive aqui. Muito bem, então a alegria é muito grande conhecer a instituição, rever corações amigos, muitos que fazem parte, inclusive, da minha história no movimento espírita, conhecer outras almas, outros indivíduos, como o nosso Santiago, que eu tive a honra de conhecê-lo agora há pouco, que nos visita, amigos de outras religiões que porventura esteja conosco nesta tarde, unidos no mesmo objetivo, de falar daquele que é o caminho, a verdade e a vida. A grande necessidade de nossas existências. Não será uma palestra, não pretendo, aquela tradicional, nem mesmo o seminário com aquelas características que nós encontramos nos grandes salões de conferência. Prefiro que seja um contato, um diálogo, uma conversação de proximidade, como característica daquilo que o poeta da Galileia nos trouxe. Jesus conversava, dialogava com as pessoas, com os corações, com as almas. E eu gostaria de começar fazendo, primeiramente, uma reflexão com uma ótica e um olhar sobre a psicologia do educador, para entendermos se o Evangelho é efetivamente algo prático, ou continua sendo aquele desafio monumental que quase sempre nós nos referimos quando somos pegos nas nossas fragilidades morais, quando temos dificuldade de viver as grandes virtudes do Evangelho, nós costumamos dizer, só Jesus é capaz de viver isso. Esse é um desculpismo. Essa é uma desculpa que a gente utiliza frequentemente para tentar justificar a nossa ausência de vontade férrea. A gente pode até ter vontade, mas ela não é férrea. É aquela vontade superficial, porque nos acostumamos ao longo dos milênios a acreditar que caberia aos céus fazer aquilo que é o movimento pessoal. Transformamos Jesus num garçom para servir aos nossos caprichos. E a Deus, aquele que tem o dever de nos atender às fraquezas. Nós vamos ver no estudo do Evangelho que a proposta de toda boa nova é exatamente o oposto daquilo que nós, da cristandade, temos apostado. Por isso que até agora nós apresentamos uma enorme dificuldade de experienciar, de vivenciar os postulados que estão colocados de uma forma educativa na Boa Nova. Então, como eu disse, nós vamos começar com uma visão psicológica sobre o educador. Eu começo indagando a vocês. Um verdadeiro educador, ele irá apresentar para os seus educandos algo que não seja possível de ser alcançado? Não, vocês responderam com até veemência. Não. Qualquer educador, por mais simples que seja, assim como um professor, porque nem todo professor é educador. Há o professor que apenas instrui, e o educador é aquele que molda caráter, trabalha o emocional e incentiva o divino e o sagrado que está dentro da alma. Então, tanto um professor simples, como o educador, por mais simples que seja, ele procura moldar aquilo que ele traz ao nível de poder de assimilação do educando. Você não vai ensinar, se for professor de matemática, raiz quadrada para uma criança de 6 anos de idade. É incompatível com o seu poder de absorção. Ora, se nós que somos simples mortais, e aí entre aspas, esses simples mortais, procuramos dar o alimento de acordo com a capacidade da criança e do jovem a absorver, então transportando esta realidade para aquele que é o maior educador que a humanidade conheceu em todas as épocas, nós vamos começar a entender
aquilo que ele trouxe, se era factível, se era algo possível da gente alcançar, da criatura humana comum alcançar. Recuemos a mais de 2000 anos atrás. Se hoje, com a carga de conhecimento de avanço intelectual que a nossa civilização alcançou, ainda temos as dificuldades inerentes que se nos apresenta na maturidade espiritual atual, imaginemos que há mais de 2000 anos, levando em consideração que nós reencarnamos, possivelmente, muitos de nós que aqui nos encontramos, estivemos naquele período em que o cantor da Galileia, a voz que soprou do Hermon, esteve aqui disseminando a lei do amor. Provavelmente estivemos lá. Se não próximo, mas em algum povoado, em alguma sociedade daquele período. Então imaginemos que Jesus, sendo sábio, o homem mais sábio que a terra já conheceu, 500 anos antes dele, um outro grande educador passara na terra, sendo ele um precursor, aquele que iria preparar um dos caminhos para que a grande semente luminosa caísse no solo da nossa vida. Sócrates, um dos mais agudos pensadores da humanidade. E pelas ruas de Atenas, Sócrates educava, sobretudo jovens, numa linguagem que os jovens poderiam compreender, assim como qualquer educador deve fazer. Então Jesus aparece 500 anos depois de Sócrates, e ele vem falar a um povo extremamente simples, que era o povo da Judeia e o povo da Galileia, o povo da Pérea, toda aquela região que formavam estados, o equivalente a províncias da região onde Jesus havia passado. A maioria da população que habitava aquela região onde Jesus viveu, eu pergunto a vocês, a maioria era de intelectuais, de pessoas bem formadas, ou era o povo simples, camponês e agricultor? Se era um povo tão simples, com alguma dificuldade de entendimento intelectual das escrituras sagradas, podemos assim nos afiançar, então como é que aparece um homem tão sábio e iria nos apresentar há mais de 2000 anos, um pouco mais de 2000 anos atrás, um corpo de ensinamentos, de proposta de vida, que não fosse compatível com a possibilidade do ser humano vivê-lo? Isso, portanto, não se justifica, não se sustenta. A própria análise da psicologia de quem educa já indica que não vivemos a mensagem do Evangelho, não é porque ela é transcendente ao que nós somos, é porque nós nos acostumamos, deitamos raízes numa vida eminentemente sensorial, numa experiência fundamentalmente animalizada e numa vivência pouco espiritualizada, com pouco aproveitamento das nossas reencarnações. Então o problema não é que o Evangelho é difícil para nós. O problema é que o Evangelho ele está na terra ainda hoje para romper nossa zona de conforto. Ninguém consegue efetivamente educar o outro se não romper a sua zona de conforto. O que é zona de conforto? Alguém poderia definir para a gente? O que é que significa zona de conforto? Quem pode? Oi? Nosso amigo colocou muito bem, assim, uma linguagem bem fácil para a gente. Deixar do jeito que eu me está. Ou seja, minha vida é triste, miserável, paupérrima, horrível, cansativa, medíocre, repetitiva, melancólica, soturna, sorumbática, cadavérica e sepulcral. Mas eu não quero deixar de vivê-la assim. Por que é que a gente tem dificuldade de sair da zona de conforto, ainda que a nossa zona de conforto seja, ainda que ela seja de uma mediocridade a toda prova? Por que é que a gente tem dificuldade de romper? Vamos lá refletir sobre isso. Por que é que a gente tem dificuldade de sair da zona de acomodação? Porque requer trabalho. O que mais? Alguém quer ampliar mais? Quer colocar mais coisas?
Porque a mudança dá medo, era isso que eu queria pegar, o gancho. Por que a mudança dá medo? Medo que dê errado. Porque é algo novo. O que é que acontece com algo novo que nos assusta tanto? Porque a gente não conhece. Por mais que seja limitada aquela nossa vida, mas a gente já conhece. O marido é aquela mesma mala sem alça de todo dia. A esposa é aquela figura ciumenta que pega no pé, terrível. Os filhos são cão chupando manga, a gente já conhece. Isto é isso é a zona de conforto. É problemático, é difícil, mas é o que a gente já conhece. O novo, por mais que o novo seja luminoso, é preciso coragem para sair da acomodação que é a zona de conforto. Nos acostumamos a ela, nos prendemos a ela, deitamos raízes naquilo que é nossa característica. Tanto é que facilmente as pessoas dizem assim: ah, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. É a maior prova da zona de conforto. No Espiritismo, pau que nasce torto, morre torto, não existe. E no Evangelho, muito menos. Senão, para que Jesus esteve aqui? Para dizer que o reino deveria ser acessado aqui dentro. Então, quando nós utilizamos o conceito, nasci assim, é síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Isso não se coaduna com a proposta de Jesus para a criatura humana e para a libertação do espírito. Então, se não se coaduna, e vocês colocá-lo com a perfeição monumental, temos medo do novo, porque o novo desafia a nossa zona de conforto. O novo, inclusive, desafia a nossa justificativa de não querer mudar. O novo desafia a nossa plausível resposta justificativa: por que é que eu errei? Por que é que eu fiz isto? Por que é que eu não aceito fulano como ele é? Por que é que eu tenho dificuldade de conviver com as pessoas? Isto é uma maneira de se justificar perante os próprios erros. Encarar o novo, sobretudo o novo que é uma proposta de libertação espiritual, é fazer com que passemos a não mais ver o erro do outro para justificar o nosso, mas encarar o nosso para nos tornar criaturas melhores. A gente sempre carrega uma lupa para olhar a vida dos outros. Com exceção de vocês que estão aqui, a humanidade faz isso. E usamos, olhe lá, um microscópio para olhar algo que a gente tem de errado. Olhe lá. Então, Jesus vem como verdadeiro educador e causa um abalo sísmico na estrutura psicológica, emocional, de sentimento e comportamental na vida de uma criatura. Eu costumo colocar, fazem 37 anos que estamos divulgando o pensamento de Jesus na ótica que o Espiritismo se nos apresenta. Porém, eu costumo colocar que, além de ser o príncipe da paz, Jesus é o maior causador de guerra interior que a humanidade já conheceu. Jesus é o maior produtor de tumulto e caos na vida da gente. Quem quer passar pela angústia da transformação, conheça Jesus. Quem quer a falsa paz do mar morto, não o conheça. Vocês entenderam essa colocação? Exatamente porque ele aparece e começa a mexer naquele lixo que a gente deixa debaixo do tapete e não quer ver. Por que é que quanto maior a luz que se incide dentro de nós, nos incomodamos? Porque dentro da gente é como um quarto escuro que a gente só entra para pegar alguma coisa e nem acende a luz. Então a gente não está vendo o lixo que está ali dentro, acumulado há anos. Um dia, quando alguém instalou, olha, eu botei uma lâmpada ali. Quando a gente acende a luz do quarto, que a gente entrava sem acender a luz, a gente toma um impacto, porque vê a quantidade do lixo que está ali. E se a luz for mais forte ainda, vai ver até o fitiquinho de lixo que está no cantinho.
É isto que a mensagem redentora do Evangelho proporciona inicialmente para a criatura, porque ninguém pode se abraçar com o sumo bem sem descobrir o mal sombrio e transitório que ainda moreja e viceja na gente. Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios, teve a oportunidade de escrever certa feita: o bem que eu gostaria de fazer, este eu ainda não faço. Porém, o mal que eu não quero fazer, esse eu ainda faço. E olha que na época que ele disse isso, já fazia um bem tremendo. Mas ainda tinha impulsos da sua personalidade. Ainda o homem velho, o doutor da lei, o campeão da esperança do judaísmo, que ele representava a renovação do Sinédrio. Paulo de Tarso recebeu toda uma formação para que ele fosse o grande comandante do Sinédrio, aquele que iria perpetuar o trabalho da sinagoga. E de repente este homem sofre uma transformação, ele que era o maior perseguidor do cristianismo. E quando este homem sofre a transformação naquele monumento histórico que todo mundo conhece, da estrada de Damasco, esta criatura, ele teve a coragem de colocar um farol dentro dele, para ver até mesmo o lixo microscópico que existia na sua casa mental. Para fazer isso é preciso honestidade. Ninguém se renova espiritualmente sem ser honesto para consigo mesmo. Fora isso, estamos querendo nos iludir. Se eu não tiver a honestidade e a sinceridade para com as minhas necessidades íntimas, como eu vou me transformar? Se eu não encaro as fraquezas e as fragilidades que possuo. Como eu posso mudar em mim, se eu não admito que eu tenho algo a mudar em mim? Por isto que é tão desafiador o Evangelho. E passado 2000 anos, com quase 3 bilhões de seguidores da cristandade, ainda não temos cristianismo na face da terra. Temos admiradores, mas a vivência não temos. Nas várias escolas do cristianismo, inclusive na nossa, no Espiritismo. Temos essa dificuldade. Por quê? Porque somos convidados a uma relação de profunda honestidade. Não é por acaso que Jesus foi extremamente misericordioso com as nossas fragilidades, mas só teve um defeito que Jesus foi contundente. Quem lembra? A hipocrisia. É a única deficiência nossa que Jesus foi enfático. Não sejais como os hipócritas. Hipócritas, não sejais como os sepulcros que são caiados e belos por fora, com monumentos de arte do lado de fora, guardando em si a podridão dos cadáveres. Foi o único defeito que Jesus foi contundente. Por quê? Porque a hipocrisia é o dourar da pílula dos nossos defeitos. Como não queremos vê-los, então douramos com a hipocrisia, com a falsa virtude, com a falsa dignidade, com o falso comportamento, com a falsa mudança interior. Aqueles que apresentam dulçor nos lábios, mas o coração cheio de peçonha. Quantas vezes nós mesmos não podemos ser um exemplo disso? As pessoas nos encontram na campanha do quilo, em alguma atividade na rua, a gente é tão doce que quem nos abraça sai já diabético. Quando na verdade o coração é uma farpa, é uma cerca de arame farpado, na intimidade do próprio lar. Porque o jogo da aparência é uma característica de quem não se educou por dentro, guardando o mecanismo da hipocrisia no fator externo da própria vida. Então, colocado, claro que tem as exceções maravilhosas, claro que sim, mas colocado isso como uma dificuldade de experiência nossa, eis a justificativa para entender que Jesus, ele causa este abalo, esse terremoto interior na vida de uma alma. Lendo a história da cristandade, os grandes santos que a história nos apresenta,
São Vicente de Paula, Santo Antônio de Pádua, Teresinha de Lisieux, Santa Elisa, Pedro, Tiago, João, todas as almas verdadeiramente dignificadas, elas apresentaram, sobretudo, a humildade sincera de quem aprendeu a olhar para dentro e teve a coragem de expor para fora suas dificuldades. Quem se lembra aqui, um dos mecanismos pedagógicos que Jesus mais utilizava? Sabe qual era? Principalmente quando ele ia para a casa de alguém, a casa de Marta, Lázaro e Maria, por exemplo. Ele reunia o chamado colégio apostolar, na intimidade de uma família. E lá naquela reunião do colégio apostolar, Jesus, muitas vezes, ele instigava os apóstolos a falar das suas fraquezas. E cada um ia expondo as suas dificuldades. Por que é que Jesus fazia isso, vocês sabem? Era uma técnica pedagógica, educacional que Jesus fazia. Por que é que Jesus promovia isso? Quem sabe dizer? Gente, isso é um recurso fenomenal. Sabe por quê? Quando ele promovia que as pessoas dissessem das suas dificuldades, cada um estava expondo a sua condição humana, os defeitos que tinham. Logo, se você estava expondo os seus defeitos e o outro também, todos tinham defeito. Era uma maneira do Senhor promover a indulgência e a tolerância uns para com os outros. Porque se eu já expus, então eu não tenho que julgar o outro, porque eu já mostrei a fraqueza que possuía. E eu não tenho que ser crítico feroz da deficiência alheia, se eu mesmo carrego a necessidade da compreensão do outro. Então Jesus estabelecia aquilo que nós chamamos numa agência de publicidade de brainstorming, tempestade de ideias. Cada um ia falando e Jesus estimulava. Jesus era perfeito até nisso. Olha que educador. Ele fazia de um jeito que os apóstolos nem percebiam que estavam sendo instigados a fazê-lo. Quando um dizia, ele olhava para o outro: e você? O que é que você acha disso? Eu sei disso porque Marta confidenciou que era mais ou menos assim que ele fazia. E aí cada um ia expondo, vai dizendo. Depois que terminava, ele fazia o fecho. Ele encerrava aquele ciclo de debates, referindo-se à necessidade que nós teríamos de sermos tolerantes uns para com os outros. E olha, acredite, Jesus não disse: conhecereis meus irmãos, meus discípulos, por muito se amarem, não. Olha que choque agora. A minha amiga chega, cruzou o braço, e essa eu não sabia. Na verdade, quando a gente analisa no aramaico, ele teria dito: conhecereis meus discípulos por muito amarem. Por quê? Para não criar a ideia localizada de seita que só se amavam os que fossem discípulos, quando os discípulos tinham o dever de amar, inclusive, os inimigos. Porque se amardes apenas aos que vos amam, que mérito tereis? Não fazem também assim os publicanos? Se apenas perdoardes aqueles que vos amam, qual é a diferença de um grande criminoso que também é capaz de perdoar aquele que ele é apaixonado? É preciso associar. Os ensinamentos de Jesus, eles não são incoerentes. Eles têm uma liga perfeita. Eles são coerentes. É como aquela tradução bíblica que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está errado. A frase do Salmo não é esta. No hebraico, a frase correta é: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Porque quando eu digo nada me faltará, aí tem um monte de gente achando que comprou uma Kombi, foi Deus que me deu. Aí Deus deu uma Ferrari para o outro e deu uma Kombi caindo aos pedaços para mim. Quer dizer que ele é parcial, não é? Deu a ele um Honda Civic e ao outro deu um Jeep pé duro. Claro que não. Agora, veja a diferença da reflexão. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Seja qual for a circunstância, Ele não falta aos seus filhos. Porque quando diz nada me faltará, é apenas aquele que vai dar coisas, inclusive objetos materiais. Então nós precisamos entender que quando Jesus apresenta: conhecereis os meus discípulos por muito amarem. Se alguém ama ao ponto de fazer um bem a quem lhe fez mal,
com que amor você não sentirá aquele que é seu companheiro de jornada? Se eu devo até amar os inimigos, com que ternura eu não devo amar quem me ama? Compreenderam o processo? Está interligado, é uma psicologia educacional perfeita, maravilhosa. Se eu consigo estabelecer, se alguém bate na tua face e oferece a outra, com que dignidade e atenção eu não devo tratar quem é meu amigo e me ama? Ele não precisa dizer isso. Ele não precisa ensinar uma coisa que é óbvia, que é lógica, que é patente. Se eu devo amar o inimigo, ele não precisa dizer que eu devo amar meu amigo. Porque Jesus, um espírito superior, uma alma nobre, não é redundante, nem joga palavras ao vento. Uma frase e eles dizem tudo. Por isto, conhecereis meus discípulos, porque eles muito amam. E obviamente, se amam. Se eles não se amam, então não amam. Se não amam, não são discípulos. Correto? Todo mundo entendeu essa reflexão que a gente fez? Quem entendeu, levante a mão. Não vou perguntar não, é só para saber se entendeu. Porque às vezes a pessoa fica com medo que eu pergunte. Não, é só para saber se entendeu. Maravilhoso. Então Jesus, ele aparece como sendo um catedrático da transformação interior. E traz virtudes para o ser humano. Eu já ouvi pessoas comentarem assim: não, mas Jesus trouxe uma série de virtudes angelicais e a gente está longe da angelitude. Ora, gente, isso é negar aquilo que eu comecei a minha palestra agora. Será que Jesus ia trazer um monte de ensinamento que a gente não poderia viver? Isso não seria sábio, muito menos inteligente. Todo o evangelho não é para anjo. Existem virtudes que quando nós atingirmos a angelitude nós vamos conhecer. As virtudes da Boa Nova são virtudes para o ser humano. Por isso que Jesus não pregou, com exceção de um determinado momento, na sinagoga. Jesus pregou em praça pública, em lugares paupérrimos. Jesus ia povoado e falava das benesses do alto. No Sermão do Monte, ficaram perplexos os espiões, que foram observar o que é que Jesus falava. E quando eles olharam em volta, lá estavam coxos, estropiados, dementados, obsedados, perturbados, esquecidos da sociedade humana. Lá estavam esfomeados, pessoas desesperançadas, analfabetos. E ainda disse mais em certa ocasião: graças te dou, meu Pai, por não revelares essas coisas aos doutos e sábios, mas aos pequeninos e simples, para mostrar que aquilo que ele nos trouxe é para a gente, o ser humano comum. Vamos para reforçar esta minha ideia, porque até hoje, até agora, este seminário eu estou mostrando para vocês que o evangelho é prático. Mas eu estou começando por uma análise psicológica do educador. O que é que Jesus diz? Olha que coisa monumental. Quando ele fala assim: quem precisa do médico é o enfermo. Eu não vim para os que estão sãos. Eu vim para os doentes. E quem são os doentes? O grosso da humanidade. Se ele veio trazer uma proposta de comportamento emocional, moral, psicológico, espiritual e comportamental para o homem comum, logo, ele não poderia trazer algo que não fosse factível de cada um de nós viver. Não pode. Então ele traz uma mensagem que, ao mesmo tempo que consola, edifica, apazigua, pacifica, Jesus também traz uma mensagem que incendeia. Ele é o homem mais contraditório para a psicologia humana, é Jesus. Não é que ele é contraditório, é para a nossa mente tacanha, acanhada, limitada, Jesus é contraditório, porque é o príncipe da paz e diz: eu não vim trazer a paz, mas a espada. E eu quero mais é que este fogo pegue e se incendeie. Olha que voz ativa, que palavra instigante. Jesus, ao mesmo tempo que gerava mansuetude nas pessoas, ele não permitia que as pessoas se acomodassem. Porque não há atitude pior para quem quer se iluminar
se acender do que se acomodar. Para que a gente não misturasse, não confundisse como a gente confunde, suavidade com lerdeza, mansuetude com abestalhamento, humildade com subserviência. São coisas distintas. Perceberam? Quantas vezes a gente quer se tornar evangelizado na igreja católica, na igreja espírita, na igreja protestante, e a gente começa, tornou-se católico. Aí começa a ir para a missa, para os seus estudos, que são sagrados e belos, aí começa a falar, virou espírita, aí começa, diga irmãozinho. Aí começa a comer alpiste, isopor, folha, para dizer que hoje é uma nova pessoa, mas não é uma nova pessoa, não por isso. Paulo de Tarso tornou-se manso, mas era um trator de Deus. Trator de Deus, Paulo de Tarso. Não só pela voz tonitruante e inspirada, mas pela capacidade de trabalho. Visitava inúmeras igrejas, fundou várias igrejas, casas do caminho, e quando ele não podia ir, ficou tão angustiado que aparece Jesus para ele e diz através de Estevão, você não precisa estar presente em todas, porque você não pode se multiplicar. Escreva para as igrejas, daí surgiram as epístolas. Primeira epístola aos Coríntios, aos Gálatas, e vai por aí afora, todos eles. Maneira de orientar. Então Paulo de Tarso era um trator de Deus, que conquistou dolorosamente o controle do seu impulso, porque ele era impulsivo. Era orgulhoso, claro, o homem era formado intelectualmente, falava mais de uma língua, porque para ser doutor da lei tinha que ter vasto conhecimento, conhecia a Cabala do começo ao fim e a Torá de uma maneira precisa. Então este homem teve que conviver com pessoas simples do povo, e aprendeu a ouvir acusações, porque ele carregava a certeza que havia produzido muitos males, quando ele não conhecer o Evangelho. Então é uma coisa que a gente precisa entender, ser manso é uma virtude, ser lerdo é um atraso. Ser humilde é um dever de quem tem consciência moral de si mesmo. Ser subserviente é quem não se ama e não compreende a grande lei da vida. O manso e o humilde, ele pode um dia dizer não, mostrar a indignidade divina. Mostrar, agora, claro, é preciso ter bom senso e sabedoria para saber a hora de se posicionar dessa maneira. Como Jesus o fez, em certa forma. Este homem extraordinário, este educador incomparável, Jesus, ele aparece e olha como ele começa a abalar as nossas estruturas. Ele vem e diz, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Quantos de nós conseguem sair da zona de conforto para orar por aquele vizinho que vive falando mal da gente? Quantos de nós? A gente ora para o marido, para a esposa, se não tiver brigado. Se tiver brigado, nem isso ora. Para os filhos e olhe lá, a avó, o avô. Mas orar por quem nos persegue e calunia, gente. Isso é um abalo na estrutura, no engessamento da nossa realidade interior. Enquanto nós somos inflexíveis, tensos e fechados em nós, Jesus propõe que nós sejamos flexíveis, libertos, leves e abertos. A alma segura não tem medo do novo. A alma segura não tem medo do novo, porque está seguro. O espírita que prega tanto a fé raciocinada, o espírita que tem medo de ouvir uma opinião contrária, não vou ler esse livro não, porque mete o pau no espiritismo. Que medo é esse? Tem medo de concordar com o que estão dizendo? Porque se eu estou seguro de mim, eu não tenho medo de ler nada contrário. Então quem é seguro tem flexibilidade interior, tem moral e não moralismo. Pode alcançar a pureza e não puritanismo. Não julga a pessoa pelo que tem por fora, e sim pelo que ela é por dentro.
Eu não aguento mais, já em vários estados do Brasil, já participei de eventos, aí vem aquela pergunta: Fred, é verdade, não tem nada a ver com a história, mas tem. É verdade que quem fez uma tatuagem no corpo vai para o Vale dos Tatuados? E eu respondo: não. Primeiro, que não tem nenhuma informação séria e segura sobre esse Vale de Tatuado. Segundo, qual é o problema? Não, se fez, alguém quis fazer, faça. Uma pessoa que se tatua tudo, aí é outra história, pode estar apresentando distúrbio de visão da vida e de si próprio. Aí é outra história. Todo excesso pede uma análise. Mas a pessoa vai, botou uma estrelinha aqui, um sinalzinho aqui, qual é o problema? É por isso que vai para um Vale do Tatuado? E a pessoa é boa, generosa, é honesta, tem caráter, é fiel. Então só porque botou a tatuagem? Não, é porque passa para o perispírito. Que passa nada. Não é assim também não. Depende da cabeça. Tem gente que pode não estar tatuado, mas com a vontade tão grande, quando chega lá está todo tatuado perispiritualmente. Que o problema está aqui. Vocês entenderam a questão? Então, Jesus aparece e ele pede para a gente orar por quem nos persegue. Ele mostra, faz um processo de desengessamento, flexibilização da alma, separações entre pessoas porque não faz parte da minha religião. Às vezes dentro da própria religião, se não fizer parte da minha congregação. Dentro do próprio meio, se não fizer parte do meu centro espírita. Dentro do próprio centro espírita. Um é o grupo da terça, o outro é o grupo da quinta. Para ver quem é melhor, da quinta ou da terça. E a da terça e da quinta, os dois são obsidiados. Pronto. É uma prova que nós não entendemos a mensagem libertadora. Criamos deuses para nós e não um Deus que ama a todos. Criamos o Deus que nós fizemos. Amamos um Deus que nós fizemos e não amamos o Deus que nos fez. Aliás, é a frase de Voltaire que eu mais admiro. Voltaire, grande filósofo e pensador da França, do século XVIII, era acusado de ser herege, de ser uma boca maldita, porque ele era muito irônico mesmo. Ele era terrível. E diziam que ele era descrente de Deus, era ateu. Voltaire nunca foi ateu. E quando ele recebia o grau 33 da loja maçônica, lá em Paris, ele fez um discurso monumental, um dos mais belos discursos da humanidade, mostrando quanto ele confiava em Deus. E ele, num dos seus trechos, dizia: falam que eu sou ateu, nunca fui. Eu não acredito no Deus que os homens fizeram, e sim no Deus que fez os homens. Olha que mudança, que coisa correta. Não é? Ele mostrou que acreditava no Deus de amor, no Deus de misericórdia, no Deus que é imparcial, no Deus justo, e não aquele Deus que cada segmento diz que é o seu. Você está perdido porque não é da minha igreja. Você está perdido porque não é do meu centro. Você está perdido porque não é do meu grupo, dentro daquele mesmo centro. Então tudo isso são mecanismos que afloram e demonstram a nossa dificuldade vivencial, que não está no Evangelho, e sim na imaturidade que nós apresentamos para entender o Evangelho. Este homem magnífico, educador por excelência, continua a fazer o seu trabalho de romper a nossa zona de conforto e diz: amai os vossos inimigos. Não vou perguntar aqui quem ama os seus inimigos, porque eu sei que vocês nem inimigo têm. Mas se tivesse, iriam amar, com certeza. Mas, gente, a gente tem dificuldade de amar até quem nos ama, até quem não é inimigo nosso. Até quem é amigo a gente tem dificuldade. Porque quando briga, tira do Facebook, do grupo do WhatsApp, né? Fica sem falar com a pessoa, sem se corresponder na internet, porque se chateou com o ponto de vista daquela pessoa. Imagine amar o inimigo. Olha como Jesus abala as nossas estruturas. Ame o vosso inimigo, porque como você vai ser diferente dele? Até o pior criminoso só ama quem gosta dele. Um grande estuprador pode ter um filho que ele é apaixonado, que ele ama. E aquele que tem a luz da boa nova na intimidade da alma, não pode ter um comportamento psicológico igual àquele que não tem. Porque aí ele não terá assimilado absolutamente nada. Diz ele: se alguém te obriga
a caminhar 1000 passos, caminha 2000. E se alguém te leva a camisa, dá-lhe também a túnica. É óbvio, gente, que Jesus não está dizendo assim, nos dias de hoje, né? O cara veio e me assaltou. Aí levou meu celular. Quando ele está indo embora, o ladrão disse, assaltante, minha carteira o senhor esqueceu. É claro que a proposta do evangelho não é essa. O que ele está dizendo é, vá além do que lhe pedem. Se alguém te pedir um prato de comida, dê-lhe o seu sorriso. Se alguém pedir um copo d'água, demonstre o seu interesse por ele perguntando o seu nome, para onde ele está indo, como ele vai. Isso é caminhar 2000 passos. E se alguém não bate a sua porta, saia para ver aonde existe a miséria escondida. Porque é deixar o nosso conforto para perceber a dor que a humanidade não percebe. Isto é ir além do que estão pedindo para a gente. E se alguém diz assim, ore por mim, ore por ele. Mas se você percebe que ele está passando fome, além de orar, dê pão. Porque a oração é maravilhosa, mas na hora do estômago ela não funciona de imediato. Não é verdade? Meu irmão, você está passando, olha, eu estou passando necessidade, não tem nem o que comer, mas fique tranquilo, eu vou orar por você. Tá. Imagina. Hein, Davi? Davi morrendo de fome, passando necessidade, e chega para mim, Fred, olha, continue na sua jornada, rapaz, eu estou 8 meses desempregado, não tenho fonte de renda, eu estou, inclusive, sem ter o que comer lá em casa, eu bato no ombro desse. Mas é isso, Davi, olha, Deus não vai faltar a você, eu vou orar, para que tudo fique bem. Aí Davi vai voltar para casa com fome. E a oração não vai alimentar o estômago dele naquele momento. Isto é caminhar 2000 passos. Tem uma história até que diz o seguinte, um espírita estava assim na beira-mar e viu uma pessoa morrendo afogada. Aí começou a orar, doutor Bezerra, salve aquele rapaz. Aí Bezerra junto dele, ele não via, dizendo, meu filho, entre na água. Porque eu estou desencarnado, eu não posso entrar, eu vou te ajudar, agora entra aí, doutor Bezerra, salve, como é que eu vou salvar? E o caba morrendo afogado ali. Então, às vezes, nós precisamos parar para entender, a prece é um auxiliar fenomenal, mas a atitude imediata também o é. As mãos que servem são mais sagradas do que as bocas que vivem orando. Porque quem alivia a dor do próximo com atitude, traz uma oração perpétua na própria alma. Isso é que é o mais importante. Orar não é apenas o ato de fechar os olhos em alguns momentos e pensar. Orar é, sobretudo, agir. Todo o Evangelho de Jesus é proativo. É uma proposta dinâmica de vida, realizadora, como nós vamos ver na segunda etapa do nosso seminário. É uma proposta de ação, de movimento, jamais uma atitude de paralisia, que é o oposto do que propõe a Boa Nova. Voltando para o poeta que abala as nossas estruturas, este homem extraordinário diz, perdoa, não 7 vezes, porém, 70 vezes 7 vezes. E quando eu li um artigo da revista Science, uma das mais prestigiosas revistas científicas, eu li uma tradução, porque eu infelizmente nessa vida não sei inglês, né? Eu só sei I love you, querida, como eu jamais I loveei alguém. Então teria que ser traduzido. E eu li, o artigo tinha como tema, mais ou menos assim na tradução livre, a falta de perdão já é um problema de saúde pública. Muita gente estaria doente por excesso de mágoa e ressentimento. Seja com os outros, seja para consigo mesmo. Eu posso não ter ninguém a ter que perdoar nesta vida, mas às vezes eu tenho que perdoar a mim mesmo. Os erros que eu cometi, as atitudes que eu tomei há 20 anos atrás e que me queixo até hoje, porque achei que tomei a atitude errada. Perdoe-se. O perdão é uma luz que se acende, que se transforma em asas, promovendo a viagem da alma. Perdoar é romper as amarras, as correntes que nos detêm em situações escabrosas e negativas. E se ele nos ensinou perdão, é porque a gente pode perdoar. Aí vem aquela proposta, Jesus mente? Não. Não mente. Não é verdade? Ele é a verdade.
Não é, Santiago? Jesus não mente, não é, amigo? De jeito nenhum. Ele fala a verdade. Se ele é a verdade, então como é que ele diz? Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. O que eu faço, você pode fazer também. Significa dizer que meu amigo aqui pode curar um cego. Ela pode fazer um paralítico andar. Nossa amiga pode fazer um surdo ouvir. Você pode multiplicar pães e peixes. Então, ele nunca apresentou nada que não fosse da nossa realidade pessoal. E, na verdade, ele foi abrindo o leque para mostrar, entenda quem você é. Todo o evangelho, na verdade, gente, é um tratado de revelação, de autorrevelação, porque Jesus falava do que ele havia alcançado, mas, sobretudo, do conhecimento que cada um deveria fazer sobre a sua natureza. O evangelho não é uma apoteose de milagres, não. Não é. O maior milagre, entre aspas, que o evangelho propõe, é a gente descobrir que nós somos divinos. Em vez dessa coisa amarela, pálida, parece que está com crise de verminose, que a gente é, né? Apagada, aquela coisa mortiça assim. O que é que tu tem? Estou sofrendo. Porque não sei porquê. Não é? Como é que tá? Estou indo, para onde? Sei não. Ao invés disso, o evangelho aparece e Jesus traz o quê? Olhe para dentro de você. Descubra o que você é. E você não é este ser derrotado pela vida. Não é. O que você passa na vida é resultado de uma lei que ele nos apresentou assim: a cada um conforme as suas obras. E desde a época de Jesus e bem antes já nasce criança doente. Ora, aonde essa criança realizou obras se ela já nasceu ruim? A reencarnação explica. Porque a lei é verdadeira, a cada um conforme suas obras. E aquelas crianças que nasceram em lares muito paupérrimos, em circunstâncias dolorosas, sofrendo de paralisia, de demência, de obsessões, porque Jesus curou crianças com obsessões. Por que essas crianças, desde pequenina, trouxeram esta marca de um sofrimento intenso? Resposta: a cada um conforme as suas obras. É a mesma coisa do cego de nascença. Vocês estão lembrados da passagem, né? O homem era cego de nascença. Está lá no Evangelho, texto bíblico. O homem era cego de nascença. Jesus vai e cura. Aí vem os apóstolos e perguntam: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Ora, se o caba nasceu cego, ele teria pecado quando? Noutra vida. É óbvio o raciocínio. E se fosse um erro, Jesus teria combatido na hora. Vocês estão ficando malucos? Se o caba nasceu cego, como é que ele teria pecado? Mas Jesus, ao contrário, não combateu e disse, no caso dele, nem uma coisa nem outra. Ele assim nasceu para dar testemunho do poder e da glória do meu Pai que está nos céus. Mostrando que há dores em nós que podem ser dores representativas da demonstração do poder divino. Para que as pessoas percebam o poder que rege todo o universo. E antes que eu comece a sentir umas dores estranhas e não saiba por quê, vamos dar agora o intervalo de 25 minutos, para que vocês possam se expandir, fazer um lanche ali. Tem os livros, me permito, aqui nós trouxemos algumas DVDs com palestras. O novo livro de Marta, nossa mentora, Presença de Jesus, são mensagens para o dia a dia, o pessoal está comprando muito para o Evangelho no Lar. Esse aqui é Outra Vez que Morri, que é uma história de uma reencarnação minha no século XVI na Itália, que os espíritos me mostraram. Eu não vou falar muito dele porque a gente adora a vida dos outros, sei que vocês vão se interessar. E tem também alguns DVDs que estão aí. Dentro de 20 minutos, mais ou menos, retornamos para a segunda etapa da análise. O Evangelho é prático e na família. Aí vamos entrar com os problemas da família. Muita paz e até daqui a pouco.